Uma boa tarde a todos, meus amigos. Mais uma vez nos encontramos aqui na explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita. Esse momento tão querido para nós. Leandro, Astrid, essa dupla aqui que toda terça-feira está com vocês desde o início da pandemia, com muito amor, muito carinho e muito espírito fraterno, realizando esse singelo trabalho que é analisar, falar sobre, ter uma conversa, um bate-papo fraterno, profundo e carinhoso sobre os ensinamentos do Mestre Jesus contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra maravilhosa, né? Com 27 capítulos, traz as máximas morais do Cristo explicadas pela espiritualidade superior. Então vamos dar início ao nosso trabalho com a leitura edificante do livro Fonte Viva. Eu vou passar para a Astrid, ela vai dizer qual é a leitura e vai realizar a leitura e depois eu faço a oração de início para a gente começar nossa explanação da tarde de hoje. Astrid, contigo. isso aí. Então, a mensagem de hoje que nós temos aqui é tenhamos fé. Tem tudo a ver com o assunto que a gente vai falar hoje aqui na explanação do Evangelho. Sabia o Mestre que, até a construção do reino divino na Terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal em toda parte raramente recebe o respeito que lhe é devido, por destoar quase sempre da coletividade ainda não completamente cristianizada. Sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido a conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se quanto é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo abeirando-se da multidão, com os seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo. Como prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Tenhamos fé, sigamos, independente da opinião dos outros, como disse Madre Teresa de Calcutá, mesmo que todo mundo ache que a gente está errado, se a gente está voltado para o bem, sigamos, porque é entre nós e Deus, não entre nós e os outros. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os pensamentos a Deus, agradecer ao nosso Pai pelo dom da vida, por esse orbe querido que nos acolhe para mais uma encarnação. Agradecer ao Mestre Jesus, supremo avatar de Deus na condução desse planeta como governador espiritual do planeta Terra. Muito obrigado, Mestre, pelo seu Evangelho, obrigado pelos seus exemplos e pela luz imorredora que derrama sobre nós todos os dias, minutos e segundos de todas as nossas existências. Vamos agradecer aos mentores espirituais desse trabalho, agradecer aos mentores espirituais da Sociedade Espírita Esperança, essa casa querida que proporciona esse encontro todas as terças-feiras às 14 horas. Agradecer aos mentores da doutrina espírita e principalmente agradecer a vocês que estão aqui conosco na tarde de hoje.
encarnados e desencarnados, que todos conquistem o que vieram buscar e saiam daqui melhor do que aqui chegaram. E assim, humildemente pedimos permissão para iniciar o nosso Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja. Pessoal, nós estamos hoje com muita alegria abrindo um novo capítulo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? O capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. E hoje nós vamos trabalhar, né, dos itens 1 até o item 8. A Astrid vai trabalhar a primeira parte, né, o item 1 e o item 6, que é o poder da fé e a fé religiosa, a condição da fé inabalável, e eu vou finalizar com a parábola da figueira seca. Então, Astrid, bom trabalho para ti, tudo contigo agora. Então tá, vamos lá, gente. O nosso primeiro tópico que a gente vai estar trabalhando hoje, então, como meu pai já disse, o poder da fé. E como a gente sempre faz, a gente sempre lê, né, o trecho evangélico primeiro e depois a gente explica e realiza a nossa explanação. Então vamos lá. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo. Os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu: É por causa da vossa incredulidade, porque eu vou-lo digo em verdade. Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. Isso está em Mateus capítulo 17, versículo de 14 a 20. Tá, né? Isso aí que o Mestre Jesus tentou nos falar. Se a gente observa essa passagem de um ponto de vista um pouco literal, né? No sentido próprio, é certo que a confiança nas nossas próprias forças permite com que a gente faça coisas materiais que não seriam possíveis se nós duvidássemos de nós mesmos, né? Que nem quando ele falou ali que os apóstolos dele, né, os discípulos ali, eles eram incrédulos e por isso eles não tinham conseguido curar aquele jovem. Mas aí Jesus ainda vai mais a fundo nessa questão, nos trazendo o sentido moral dessa passagem, né? Quando ele diz que se a gente tivesse a fé do tamanho de mostarda, o grão de mostarda ele é um grãozinho bem pequenininho, assim. Se a gente tivesse a fé desse tamanhinho, a gente seria capaz até de transportar uma montanha, da gente dizer para a montanha se mover e ela o faria. Mas o que ele estava tentando nos dizer com isso, né? O nome do capítulo é A Fé Transporta Montanhas. O que são as montanhas? As montanhas são as dificuldades, né? Os obstáculos que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E o que a gente pode ter como fé? A fé, a gente não pode simplesmente dizer que ela é um sentimento, porque senão a gente estaria restringindo muito o significado dela. O significado dela é mais abrangente, né? A fé é uma conjunção de fatores, uma junção de fatores que faz com que a gente tenha certos sentimentos, que nem de proteção, de compaixão, com que a gente sinta esses sentimentos bons. Então, é todo um sistema, né? A fé é bem mais abrangente do que um sentimento. Então, o que o Mestre Jesus quis dizer com isso? Que se nós tivermos fé, a gente vai conseguir transpor essas dificuldades, passar por esses obstáculos, vencê-los. Mas a fé é aquela robusta, né, que nos dá perseverança, energia, nos dá os meios para que a gente consiga vencer esses obstáculos. Aquela fé verdadeira que vem de dentro do nosso coração. E às vezes quando a fé ela é um pouco incerta, né, um pouco vacilante, a gente hesita
E às vezes a gente acha que esses obstáculos nem tem como a gente superar eles. E a gente acaba nem procurando os meios de vencê-los. Só um pitaquinho. Quem nunca ouviu aquela expressão, a gente vai rir disso um dia. Essa dificuldade que a gente está passando, nós vamos rir disso um dia. Quando Jesus disse para os apóstolos assim, raça de incrédulos, né, não tendes fé, estáis com a fé vacilante. Ele não disse que os apóstolos não tinham condições de curar. Ele não falou que os apóstolos não sabiam curar. Ele disse que os apóstolos não acreditavam neles mesmos, pessoal. Essas montanhas interiores que a fé vai remover, que a fé vai remover, né? Essas montanhas interiores, elas podem ser demonstradas em acontecimentos da nossa vida. Em momentos da nossa vida, nós nos deparamos com montanhas, com dificuldades que eram intransponíveis. Só que aí, com o passar da vida, com a busca por experiência, por conhecimento, a gente passou a transpor essas montanhas com facilidade. Se a gente olhasse lá atrás, por exemplo, uma criança que chorava por ter que fazer uma prova na escola e ela não tinha estudado o suficiente, estava com medo de ganhar nota vermelha e o pai fosse xingar. Essa criança, quando adulta, se formando na faculdade, ele olha essa cena e ri, porque é tolo, mas para a criança aquilo é uma montanha. Se aquela criança não é que ela não tenha condições, ela não tinha fé, ela não acreditava completamente que ela poderia transpor aquela dificuldade que era compatível. Gente, não esqueçamos que Deus nunca dá o fardo maior do que a gente possa carregar, né? Toda dificuldade que a gente encontrar é compatível, tá aí Jesus dando o exemplo. Ele não disse para os apóstolos, incompetentes, vocês têm que estudar mais, vocês não sabem fazer isso. Não foi isso. Ele disse, raça de incrédulos, vocês têm a condição de deuses, né? Jesus disse para os apóstolos, um dia sereis maiores do que eu, fazendo uma alusão às sucessivas reencarnações e o avanço até a angelitude. Só que naquele momento ali, naquela situação do menino que caía no fogo, que caía na água, que estava mal, que estava, né, obsediado, né, pelos espíritos inferiores, os apóstolos se assustaram e não acreditaram em si mesmos a ponto de curar, de expulsar aqueles espíritos, de doutrinar aquele espírito para que aqueles espíritos não fizessem mais mal àquela criança, só para dar um... Exato, mas é isso aí mesmo, e agora a gente já dá um outro alerta e fala uma outra coisa que tá dizendo aqui no texto, que a gente tem que se alertar. A gente tá batendo muito nessa tecla, né, de acreditar em si mesmo, de ter fé, mas a gente também não pode esquecer que a gente não pode confundir a fé com presunção. Isso é uma coisa que a gente tem que estar muito atentos, porque a presunção, ela caminha lado a lado com o orgulho. No momento em que a gente começa a ser presunçoso, a gente começa a nutrir esse sentimento de orgulho dentro de nós, que é o contrário do sentimento que acompanha a fé, que é o quê? A humildade. Porque quando a gente tem a fé, aquela verdadeira, sincera, né, que é humilde, quando a gente começa a cultivar esse sentimento de humildade dentro de nós, a gente acaba depositando a nossa confiança até mais em Deus do que em nós mesmos, porque nós sabemos que nós somos simples instrumentos de Deus e que sem Ele nada podemos, sem Jesus também nada podemos. Só aproveitando o gancho, qual é a diferença da fé para a presunção? São os frutos que gera. Né? A presunção tem como objetivo a subjugação. O cara é presunçoso, ele se acha melhor do que os outros, ele faz o que for preciso. Dá para dizer, nossa, que pessoa tem fé, né? Tem fé na força dela, tem fé no seu intelectual. Aí não, inversão de valores. É inversão de valores. Não se usa a palavra fé para esse tipo de situação. A fé está linkada com a humildade, está linkada com os ensinamentos de Jesus, está linkada principalmente com aquelas duas coisinhas gravadas na nossa consciência, que são as leis de Deus, a noção do bem e do mal. Tá? A pessoa que tem fé, ela tem fé em Deus, no que é Deus, inteligência primeva, criadora do universo, anterior a tudo, e nos atributos da divindade. Deus é soberanamente justo, bom e perfeito. Então a pessoa que tem fé, ela é justa, ela é boa porque ela está buscando a perfeição, porque ela tem
a paternidade divina, a centelha divina dentro dela, e independente, no início, independente da opinião dos outros, se ela tiver fé, que ela está sendo movida bem, para a fraternidade e com caridade, ela não vai se desviar do caminho. Né? Isso é fé. Agora, presunção é o contrário. Presunção, a pessoa, o objetivo dela é ser melhor que os outros. Ela tem uma crença muito forte de que ela é melhor do que os outros e ela vai fazer o que for possível para passar por cima das outras pessoas. Né? Uma pessoa que tem fé, ela é criticada e ela não rebate a crítica. Jesus Cristo diante de Pilatos. Uma pessoa que é presunçosa, experimenta criticar ela para ver o que ela faz. Aí tá a diferença. Aí tá a diferença. E aí a gente já emenda num outro alerta, numa outra questão que a gente tem que ficar muito atento também, e já acaba linkando com o nosso próximo tópico. Mas ainda tem uma questãozinha aqui, uma frasezinha que diz o seguinte: a fé sincera e verdadeira é sempre calma. A fé sincera e verdadeira é paciente. Por quê? Porque ela se apoia na inteligência e na compreensão das coisas. Vamos dar um exemplo para a gente entender isso melhor. Digamos que uma pessoa adquira uma doença muito grave. Se ela tem essa fé sincera e verdadeira, ela vai se basear na inteligência e na compreensão daquela situação para entender que algum motivo tem para ela estar passando por aquilo ali. E ela vai ter fé naquilo e vai pensar, bom, se eu passar de uma forma positiva por isso, eu vou crescer muito com isso. Se eu me revoltar... Exatamente, ao contrário daquela pessoa que não tem essa fé verdadeira, vai acabar blasfemando contra Deus, vai se revoltar, não vai aceitar aquela condição ali em que ela se encontra. E aí tem essa outra frase, exatamente isso que a gente está falando, que diz o seguinte: a calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. E medo. É um princípio biológico lá do homem das cavernas, né? Quando tu se sente acuado, ou tu foge, ou tu briga. É a né? violência. Então, suponhamos que tenhamos evoluído do homem das cavernas até aqui, né? No uso do livre-arbítrio. E o homem de fé não, ele já busca os ideais mais altos na resolução dos problemas e não os ideais mais baixos e primitivos, ao contrário do presunçoso. O presunçoso, ele usa os ideais mais primitivos, sentimentos mais primitivos para resolver suas questões. A lei do mais forte, né? A imposição, toda aquela questão. E aí quando a gente fala nessa questão, né, da fé verdadeira, ela se apoiar na compreensão das coisas, né, de ver a origem disso, do porquê, de entender, de compreender, aí a gente entra no nosso próximo tópico, que é a fé religiosa, condição da fé inabalável. E ele já começa nos falando que a fé é raciocinada ou cega. Muito importante isso. É muito importante a gente entender o que seria a fé cega. A fé cega é aquela que é baseada em dogmas, né? Aquela em verdades absolutas. A pessoa chega assim pra ti e diz, isso é desse jeito porque é assim, e não tem explicação. E se tu acredita naquilo, tu tá acreditando cegamente. Antes da Astrid continuar, é sempre bom lembrar que existem dois tipos de dogmas. O dogma negativo e o dogma positivo. O dogma negativo é justamente o que guia a fé cega. Tá? O dogma positivo, que é a verdade inquestionável, conquistada através da fé raciocinada. A gente raciocinou, conheceu a verdade, se libertou e aquilo ali é tão claro, tão evidente que passa a ser uma verdade inquestionável. Vou dar um exemplo para vocês. Deus é um dogma. É um dogma positivo, né? Porque a gente estudou desde o início da humanidade lá e a gente não consegue visualizar um mundo, nem nós, sem a existência de Deus, o Criador. Mas o que a Astrid está falando aí, da fé cega, é o dogma negativo. Porque ele não é criado através de um estudo da fé. Não, ele é imposto por alguém. Eu chego e digo, não faz tal coisa. Aí a Astrid me pergunta, por quê? Não tem porquê. Eu sou teu pai, eu mando, vou dizer que tu não pode fazer.
Ah, é um dogma negativo. Eu não estou dando explicação, nada para ela. Eu estou impondo a minha força para impedir que ela faça tal coisa. E Só para dar um norte nesse nosso mas é pensamento. importante a gente lembrar mesmo, porque aí no momento em que tu pratica a fé cega, né, que tu acredita cegamente numa coisa, isso em excesso pode levar ao fanatismo de a gente estar nos autoprivando, né? Se a gente tem uma fé cega, a gente se priva de das principais prerrogativas que a gente tem, que é o raciocínio e o porque aí a gente vai estar acreditando cegamente numa coisa e a gente não vai estar pensando no porquê daquilo. Que é o contrário que acontece com a fé raciocinada. A gente acredita em algo justamente porque a gente compreendeu, porque aquilo fez sentido para nós. E assim a gente passa a acreditar naquilo mesmo que seja um dogma positivo, né? A gente vai tentar entender o porquê daquilo. E é isso que a doutrina espírita prega. A gente não impõe verdades absolutas para as pessoas, né? Por isso que tem essa questão de tudo ter uma resposta, tudo tem uma explicação. E se aquilo fizer sentido para a pessoa, perfeito. Se não, a melhor religião é aquela que te transforma numa pessoa melhor. Então, a gente tem que acreditar naquilo que nos transforma em pessoas melhores. Quando Kardec, no Livro dos Espíritos, ele coloca ali o dogma da reencarnação, ele está dando um exemplo de dogma positivo. O dogma negativo, ele te estaciona no processo evolutivo. Ele faz com que tu não possa mais pensar. Tu não tem mais livre-arbítrio. Tu tem que acreditar. O dogma positivo, ele te leva a mais buscas incessantes de conhecimento. O Espiritismo é uma prova disso. Como diz o Divaldo Franco, o estudo espírita é uma estrada de mão única e infinita. Não, gente, esse conteúdo do Pentateuco, só do Pentateuco, fora as obras complementares, é estudo para 5, 6, 7 reencarnações. Para a gente começar a poder dizer, nossa, agora eu estou entendendo. Então, assim, são dogmas, tem algumas coisas ali que para nós são dogmas, são verdades absolutas, mas são dogmas positivos, que só são verdades absolutas porque a gente, com a fé raciocinada, estudou e para nós fez sentido. Ninguém nos impôs essa crença. Você vai ter que ser obrigado a acreditar nisso, nisso e nisso. Mas por quê? Não tem porquê. Quer ser espírita? Tem que acreditar. Não existe isso no espiritismo, gente. A gente começa a estudar, a gente começa a questionar, a gente começa a confrontar os ensinamentos espíritas com aquilo que a gente acreditava e começa a ver o que faz sentido. Poxa, mas isso faz muito sentido. Então eu vou seguir esse caminho. Um caminho bom para seguir é um caminho que faz sentido. Um caminho absurdo que não faz sentido não é um caminho bom para seguir, como eu falei ontem, doutor. Quando a gente fala... Cortou. Cortou. Deixa eu voltar. Retornou agora. Será? Pessoal, desculpa, pessoal, tivemos um problema técnico aqui com a nossa internet, mas eu acho que agora retornou. Tá, agora sim. Então vamos lá, vamos continuar. Quando a gente fala, então, na fé raciocinada, a gente também tem que lembrar que a gente só adquire ela não porque a fé vem até nós, mas a gente vai até ela, né? E a fé raciocinada é a mesma coisa do que a fé verdadeira, porque é aquela que a gente realmente acredita, aquela sincera, honesta, que tá dentro do nosso coração. E lembrando que a fé é acessível para todas as pessoas, todos nós podemos ir até a fé, mas muitas vezes a gente não acredita em certas coisas, a gente se recusa a acreditar por medo da gente ter que encarar, reconhecer que nós temos que nos modificar, que a gente tem que corrigir os nossos erros, ou às vezes por orgulho a gente não acredita também, porque aí a gente tem que reconhecer que tem uma força superior a nós, que seria Deus, né? Então, seria não que é Deus. Que é Deus, exato. E agora, assim, para encerrando aqui a minha reflexão, eu queria ler uma última frasezinha aqui para vocês, e daí eu já passo a palavra aqui, que diz o seguinte: não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Então, é isso, gente. Agora eu vou passar a palavra para o meu pai. Muito bem, e essa frase que a Astrid falou é o frontispício na questão da fé raciocinada.
encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Tá? Esse assunto que eu vou tratar com vocês agora, o item 8, a parábola da figueira seca, até estava comentando com a Astrid antes da gente começar, a primeira vez que eu tive contato com o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu comecei a estudar o Evangelho, quando chegou nessa parte aqui, eu me questionei, por que será que a espiritualidade superior e Kardec resolveram colocar a parábola da figueira seca no capítulo 19, a fé transporta montanhas? Que a parábola da figueira seca, ela fala sobre a árvore que né, por fora é bonita, mas por não dá bons frutos, aí ela seca. Por que colocaram essa parábola num capítulo que fala sobre fé? Para vocês verem, né, pessoal, como a gente acha que sabe as coisas, mas aí tu começa a estudar e tu acaba descobrindo que só sei que nada sei do isso faz muito sentido. Eu vou ler para vocês a parábola, lembrando que ela está colocada nos evangelhos no formato de uma história, como se tivesse acontecido realmente. Jesus até diz, saindo de Betânia, indo para Jerusalém, né? Então, eles colocaram como se fosse... Mas é uma parábola, isso é uma história, tá? Que foi contada por Jesus com um fundo moral e a tradição oral foi passada de pessoas para pessoas no formato de um acontecimento da vida de Jesus. Num primeiro momento a gente vai estranhar, principalmente o final ali, mas como é que Jesus teria feito uma coisa como essa? Mas a gente vai matar a charada e entender por que essa parábola está no capítulo 19, a fé transporta montanhas. Quando saíram de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, dirigiu-se a ela para ver se encontrava alguma coisa. Figos, né? Óbvio. Tendo se aproximado, nada encontrou, apenas folhas, porquanto não era tempo de figos, não era época. Então Jesus disse à figueira, que ninguém coma de ti nenhum fruto. Que seus discípulos ouviram. Na manhã seguinte, ao passarem pela figueira, eles viram que ela havia secado até as raízes. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse, Mestre, vê como a figueira que amaldiçoaste ficou seca. E Jesus respondeu, tendes fé em Deus. Em verdade, vos digo que todo aquele que disser a essa montanha, tira-te desse lugar e lança-te ao mar, e sem isso hesitar no seu coração, mas acreditando firmemente que tudo o que disser acontecerá, ele o verá efetivamente acontecer. Marcos capítulo 11, versículo do 12 ao 23. Gente, a figueira, ela representa uma pessoa que estava com fome. Qualquer pessoa necessitada de auxílio. Aí vê alguém que exteriormente parece ter a capacidade de ajudar. Né? Um palestrante espírita, um sacerdote, aquele sacerdote que passou pelo rapaz lá na estrada para Jericó, lá, depois o samaritano ajudou, né? Então vê uma pessoa que tem conhecimento, que tem sabedoria, e essa pessoa que está com fome ou que está sofrendo, que está precisando de ajuda, vai até lá. Chega lá e só encontra indiferença, só encontra arrogância, só encontra prepotência, né? E aí, o que vai acontecer com essa 40? Se coloca na posição de ajudar, mas ao contrário, ela quer se exaltar através da sua aparência, ao invés de estender a mão ao seu próximo. Quais vão ser os frutos dessa árvore? Nenhum. Essa árvore não vai produzir. Pior, vai produzir maus frutos. Porque as pessoas que vão ir pedir ajuda vão se sentir desamparadas. Muitas, né, vão falar mal, vão denegrir a imagem daquela pessoa. E na lei de causa e efeito, quem se coloca numa posição superior e não age como alguém com superioridade moral, essa pessoa acaba secando dentro da sua arrogância, ela acaba se desconfigurando dentro daquilo que ela se propôs fazer. Gente,
Por isso que essa parábola está no capítulo que fala sobre a fé. Se nós tivermos fé nas leis de Deus, nos ensinamentos de Jesus, lá em Mateus capítulo 5, quando crianças, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Na hora que a gente estiver em aflição, se a gente acreditar em Jesus, dar um sorriso no rosto e seguir em frente, a gente vai superar a dificuldade. Se a gente tiver fé, né? Bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. Na hora que alguém nos provocar, a gente reagir, como a Astrid falou, com uma pessoa de fé que tem como característica a calma. Se a gente acreditar realmente nisso, a gente não vai se preocupar em ser como a figueira que secou, que antes era toda frondosa, mas quando as pessoas chegaram para saciar sua fome ali, só encontraram as folhas, não encontraram os frutos. A gente vai se preocupar em produzir bons frutos, independente do que os outros disserem. Se disserem que tu está sendo... tu sabe que tu está fazendo a coisa certa e as pessoas que não querem fazer dizem que tu é fanático, dizem que tu é trouxa, que tu está ajudando os outros e ninguém te ajuda, dizem que tu poderia estar ganhando dinheiro naquele momento em que tu está ajudando os outros, né? E, olha lá, ele anda com um carro lá bem simples, poderia estar andando com um carrão se não tivesse enfiado lá na casa espírita, noite, dia e noite, ajudando as pessoas. Tem gente que fala isso, pessoal. Se a gente tem fé nas crenças, se a gente tem fé nos ensinamentos, na base doutrinária, nos ensinamentos do Mestre Jesus, nos ensinos dos espíritos superiores, a gente vai produzir bons frutos. Quando as pessoas chegarem até nós, nós vamos saciar a fome delas, a fome de carinho, de consolo, né? A fome até de conhecimento, porque a gente vai dividir o que a gente aprendeu com as outras pessoas, não de maneira orgulhosa e presunçosa, mas com fé de que se nos ajudou, olha a fé, olha como eu estou falando de fé. A primeira vez que eu li eu não entendi, por que botaram essa parábola, né? Gente, é uma parábola que fala sobre a fé. E o Mestre Jesus disse, com certeza, pessoal, Jesus não amaldiçoou uma figueira. Por que Jesus faria isso? Né? Ele contou essa história, ele deve ter contado, olha, um dia se eu passar lá por uma figueira, e se eu disser para a figueira, nada, a figueira vai secar, porque, né, Jesus tem o poder, né, de Deus na terra. Então ele contou essa história de maneira figurada, como as parábolas, só que um contou para o outro, o outro contou para o outro, contou para o outro, e aí saiu no evangelho como se Jesus realmente figueira. Não, Jesus contou uma história pedagógica de fé, gente. Se tiveres, Jesus curou paralíticos, curou cegos, curou leprosos, multiplicou pães, multiplicou peixes, transformou água em vinho. Isso são tudo coisas simples para alguém da envergadura do Mestre Jesus, gente. E o Mestre Jesus estava durante todo o seu apostolado, nos dizendo que nós também temos essa capacidade de transformar as dificuldades em bênçãos. Porque curar, claro, nós não temos a elevação espiritual para curar paralíticos nem cegos, mas o simbolismo disso, as curas de Jesus, os prodígios que Jesus realizou, prodígios para nós, porque para ele eram coisas muito simples de fazer, né? Simplesmente era uma alusão a transformar dificuldades em bênçãos de crescimento. E para isso, no estágio evolutivo que a gente se encontra, a gente só precisa de fé. Acreditar, gente. Não acreditar no mundo materialista, não acreditar nas mentiras que o mundo nos prega, né, de que o feliz é aquele que pode mais, que passa rasteira em cobra, que passa por cima de todo mundo, que não leva desaforo para casa, faca na bota, não sei o quê, né? E aí a gente acaba, olho por olho, dente por dente, a humanidade acaba cega e banguela, né? Como diz o velho ditado. Não, a gente tem que acreditar no Evangelho, a gente tem que acreditar no Mestre Jesus, questão 625, o maior guia e modelo que Deus mandou à Terra para servir de exemplo para a humanidade. E independente do que dizem, tentando nos puxar para baixo, aquelas pessoas que não conseguem se elevar, tentam te puxar para baixo, se tu tá humildemente, com os pés firmes, montada firme sobre a rocha do Evangelho de Jesus,
Você vai orar por todas as pessoas. Você não vai ficar com raiva daquelas pessoas que tentarem te demover da ideia de seguir o caminho do bem. Automaticamente tu não vai sair do caminho do bem, porque tu não vai brigar com as pessoas, não vai baixar o teu padrão vibratório. E, muito possivelmente, dar essas pessoas um dia, né, como teu exemplo. Porque mesmo no momento em que a pessoa está te criticando, ela está te criticando por medo, por insegurança, por aquilo que tu falou antes. Falta de fé. Ah, então, Jesus nos pede, aqui na parábola da figueira seca, se tiverdes a fé, como a Astrid falou, do tamanho de um grão de mostarda, né? Por que ele falou no grão de mostarda? Fazendo uma comparação nele, no nível evolutivo que ele tinha chegado e ao nosso nível evolutivo. Qual é a diferença nossa para Jesus Cristo? Nós não temos a fé nem do tamanho de um grão de mostarda. E Jesus Cristo tem uma do nosso sistema solar, no mínimo. Para a gente ter uma ideia da diferença. E ele disse que se a gente tivesse a fé do tamanho do grão de mostarda, a gente já poderia transpor todas as nossas montanhas interiores. Podia corrigir todos os nossos defeitos e ultrapassar todas as nossas dificuldades. Acreditemos no Mestre Jesus e sigamos em frente, com fé, com amor e com muita caridade no nosso coração. É isso aí. Ui, perdão. Mexeu a câmera. Chutei a câmera. Então, gente, vamos fazer a nossa oração de encerramento. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecer pelo dia de hoje, por esse começo de semana, que nós possamos levar esses ensinamentos, tudo isso que foi dito aqui hoje, para dentro do nosso coração, para dentro da nossa vida, do nosso dia a dia, que a gente tenha fé, seja capaz de colocar isso em prática, para que assim a gente consiga a cada dia se melhorar mais, nos tornarmos pessoas melhores, ajudar as pessoas à nossa volta e assim realizar nossa reforma íntima. Então, muito obrigada, Senhor, por mais essa explanação que nós tivemos hoje, por mais essa reflexão e humildemente nós pedimos permissão para encerrar. Muito obrigada e que assim seja. Que assim seja. E até a próxima, se Deus quiser e vai querer. Valeu!